Bom, vocês me desculpem que a coisa aqui é muito primitiva. Teorias corresponenciais, teoria corresponencial e coerencial da verdade. Isso aqui é um resumo comentado dos capítulos sobre teoria corresponencial e teoria coerencial da introdução crítica às teorias da verdade de Chase Wren, da Polity Press, de 2014. Ele fala de uma série de outras teorias, mas as teorias classicamente mais importantes são a teoria corresponencial e a teoria coerencial, embora hoje se fale mais de outras. No entanto, as mais plausíveis também continuam sendo, ainda hoje, a teoria coerencial e principalmente a teoria corresponencial da verdade, embora se possam desenvolver alternativas, e existem dezenas de alternativas. Falando de teorias corresponenciais, ele distingue as que são mais discutidas, e aí ele fala das teorias clássicas, teorias causais e as teorias dos fazedores de verdade, que é muito discutida hoje, chamados truth makers, os fazedores de verdade. Segundo as teorias clássicas, as primeiras entre elas, a proposição é verdadeira quando corresponde ao fato. Uma frase, uma sentença, um conteúdo proposicional é verdadeiro quando ele corresponde, se adequa ao fato, aquilo que ele está se referindo ou representando. Essa é a versão clássica, de Aristóteles até Wittgenstein. Um primeiro problema encontrado é o de que as proposições, de que existem proposições que são falsas. E se verdade é correspondência, então aqui correspondem as proposições falsas, as frases, os enunciados falsos. Uma resposta é que elas não correspondem a nada de real. Mas precisamos distinguir, diz ele, diferentes enunciados. Alguns que parecem ter correspondência com relação a alguma coisa, outros não. Por exemplo, todos os répteis desenvolvem suas crias vivas no interior do corpo. Isso é um enunciado falso. Mas ele é bem diferente de todos os quadrados têm 3 lados, que também é falso. Porque todos os quadrados têm 3 lados, nós sabemos que não corresponde a coisa alguma. Mas todos os répteis desenvolvem suas crias vivas no interior do corpo. É falso, uma vez que eles põem ovos e não desenvolvem no interior do corpo, mas parece que poderia talvez corresponder a uma possibilidade, a um fato possível. Então a resposta clássica que você encontra, por exemplo, em Wittgenstein, é de que no primeiro caso o enunciado corresponde sim a um fato possível, mas não a um fato real. Um fato logicamente possível. Enquanto no segundo caso, ele não corresponde a fato algum, porque não é logicamente possível que um quadrado tenha 3 lados. Por definição, ele tem 4. Ou, precisando da terminologia, alguns fatos são obtidos, enquanto outros não são obtidos. Mas que dizer de fatos representados por enunciados como raiz quadrada de 100 a 10. Davis agiu errado em matar Schmidt. Gandhi nunca matou ninguém, mas poderia. Todos esses enunciados são verdadeiros, mas cadê os fatos aos quais eles correspondem? Não parece fácil encontrar os fatos correspondentes a essas verdades. Talvez o fato de que 10 vezes 10 é igual a 100 verifique 1. Verifica o enunciado a raiz quadrada de 100 a 10. Quanto ao segundo enunciado, talvez ele não corresponda a uma regra moral, como não matar, que representa um fato moral. Mas ele corresponderia a quê?
Terceira. A terceira frase, Gandhi nunca matou ninguém, mas poderia ser parafraseada como Gandhi poderia ter matado alguém. Ou seja, no mundo real, Gandhi não matou ninguém. E há, ao menos, um mundo possível, quer dizer, um mundo diverso do nosso, no qual Gandhi realmente matou alguém. E isso é um fato. Mas não é um fato empírico dado, mas é um fato possível. Então, nós poderíamos aqui obter uma resposta para a terceira frase, tentativamente. Mas são problemas para a teoria correspondencial. Vejamos agora as teorias causais. O autor, o Chase Ryan, ele considera então as teorias correspondenciais causais que têm como fonte de inspiração Tarski. Mas Tarski estava interessado em uma teoria da verdade para linguagens formais. Ele achava que a linguagem natural é demasiado cheia de casos de exceção para que você possa aplicar a teoria que ele tinha desenvolvido para linguagens formais. Foi um autor chamado Harry Field, em 1972, que instituiu em artigos a teoria causal, aplicando a ideia de Tarski à linguagem natural. Distinguindo termos gerais simples, como vermelho, são termos que se aplicam a uma classe de objetos, mas cada objeto ou entidade ou elemento dessa classe não pode ser subdividido, considerado como simples. E complexos, termos gerais complexos, como viveu no século XIX. E ainda nós podemos ter termos singulares, como Abraham Lincoln, que são aqueles termos que se referem a um objeto determinado. Além disso, nós temos frases atômicas, combinando as frases, combinando os termos gerais com os termos singulares, ou relações com termos singulares. Por exemplo, Lincoln viveu no século XIX. Aqui eu combino termo singular com termo geral. E, a partir disso, você pode construir frases complexas, como usando não, e, ou, se, então, que são funtores da lógica do cálculo proposicional. Então, você pode dizer que Lincoln viveu no século XIX e participou da Revolução participou da Guerra Civil Americana. Foi uma figura-chave da Guerra Civil Americana. Aí você vai ter que usar um e, ligando as duas frases. Ou, Lincoln viveu no século XIX e foi um grande estadista. Você pode conjugar isso usando o e, dizendo que Lincoln viveu no século XIX e Lincoln foi um grande estadista. Ou então, Lincoln não viveu no século XIX. Ou não é o caso que Lincoln viveu no século XIX, você usa o não. Então, não, e, ou, se, então, são os funtores geralmente usados. Essas combinações de frases atômicas formam frases moleculares, geralmente chamadas de frases complexas. Além disso, existem frases gerais existenciais, há ao menos um, e universais como todos os. Há ao menos um homem que é mortal. Ou há ao menos um homem que tem síndrome de Parkinson. Então, existe pelo menos um. Isso é uma frase existencial. E a frase universal, todos os homens são mortais. Isso se autoexplica. Então, usando a lógica predicativa e proposicional, um objeto satisfaz um termo geral quando tem a propriedade que o termo geral indica, é o que o termo geral demanda.
E baseado nisso, ele pode dizer que uma sentença é verdadeira quando ele vai usar os vários tipos de frases. Quando ela é verdadeira quando é atômica e o objeto do termo singular satisfaz o termo geral, uma satisfação causal. B, é universal quando tudo satisfaz o termo geral. Tudo é belo, digamos. Existencial é se algum objeto satisfaz o termo geral. E depois nós temos a aplicação dos funtores. É uma negação se a sentença negada é falsa. É uma conjunção se ambas as sentenças são verdadeiras. Como no caso de Lincoln, que fez a guerra civil ou foi um grande estadista. E é uma disjunção se ao menos uma das sentenças é verdadeira. Lincoln viveu no século XIX, ou Lincoln era o nome de um gato. Bom, mas aí você tem que só a primeira é verdadeira, isso torna a disjunção verdadeira, que ela geralmente só demanda que um dos disjuntos seja verdadeiro. E G é um condicional se o antecedente for verdadeiro e o consequente não podendo. Quando o antecedente é verdadeiro, o consequente não pode ser falso. Mas, embora se use aqui as palavras verdadeiras ou falsas, elas remetem à frase predicativa singular que não utiliza a noção de verdade e falsidade. Então, mesmo que a palavra verdade apareça em D ou G, a definição não é circular porque ela é baseada na sentença atômica que não recorre à noção de verdade. Note que essa definição não introduz fatos, pois se baseia apenas na satisfação de propriedades pelos objetos. Nessa teoria, predicamos de uma relação de designação da propriedade pelo predicado, mas sequer precisamos da relação de correspondência. As relações entre termos e as entidades designadas aqui são causais, porque a palavra neve se refere à neve branca e não à grama, porque a neve foi que causou o uso da palavra neve de maneira adequada, diversamente da grama. Vejam como funciona uma teoria causal da verdade, a forma de teoria correspondencial. Há problemas sérios também com as teorias causais. Ela não explica a verdade de sentenças, como, por exemplo, João foi para o parque porque Maria estava na biblioteca. João foi para o parque porque Maria estava na biblioteca. Não há aí uma relação causal clara, mas pode haver. Lincoln não deveria ter suspendido o habeas corpus durante a Guerra Civil. O deveria ou poderia permanecem causalmente inexplicados. E essa é uma frase verdadeira, pode ser verdadeira. E que dizer de objetos abstratos e morais, que também não parecem ter relação causal com os termos? Então, tudo isso são problemas para as teorias causais. Teorias ditas correspondenciais causais. Terceiro é a teoria dos fazedores de verdade. Bastante desenvolvida por um sujeito chamado Armstrong, em um livrinho como A World of States of Affairs, que é muito bom. Essa é uma versão metafísica do correspondencialismo, ontológica. O truth maker, o fazedor da verdade, é definido como algo no mundo que necessita a verdade de uma proposição. Quer dizer, uma vez que exista o truth maker, que exista o fazedor da verdade, ele torna necessária a verdade da proposição. Por exemplo, digamos que Sócrates seja gordo, Sócrates seja barrigudo. Isso é um fazedor da verdade. Então, a minha proposição, frase,
Sócrates é barrigudo se torna verdadeira. Por quê? Por causa do fazedor de verdade, que necessita ou torna necessária a verdade da proposição. O mesmo fazedor de verdade pode tornar várias proposições verdadeiras, como a neve é branca, isso é branco. E fazedores de verdade diversos podem tornar uma mesma proposição verdadeira. Exemplo, algum homem é mortal. Se um homem ou outro morre, ele torna isso verdadeiro. Cada um dos infinitos números primos maiores que 2 tornará verdadeira a proposição de que há números primos maiores do que 2. Então, muitos fazedores de verdade necessitam essa frase, essa proposição de que há números primos maiores do que 2. Então, essa teoria resolve o problema da relação causal. A própria relação causal pode ser o fazedor de verdade de João jogou um tijolo e por causa disso quebrou a janela. E não precisa postular estados de coisas meramente possíveis, como no correspondencialismo clássico. De meu ponto de vista, veja-se na bibliografia, não há nada de errado nessa postulação, se o estado de coisas possível não for entendido metafisicamente como uma entidade platônica. O estado de coisas possível pode ser apenas um estado de coisas psicologicamente concebível ou imaginável. Problema. Se João jogar xadrez, ele teria perdido. 2. João não tem um cavalo. Segundo a teoria do fazedor de verdade, toda verdade requer fazedor de verdade. Mas quais são os fazedores de verdade de 1 e 2? Como pode um fazedor de verdade tornar verdadeiro algo que não existe? Isso é o problema. Considere agora 3. Todos os homens são mortais. Mesmo que João, Maria, Carlos e muitos outros sejam verificados como sendo mortais, isso não torna necessária a frase 3. Não necessita a verdade de que todos os homens são mortais. Pode aparecer uma exceção. Uma maneira de tratar de universais e sentenças negativas é adicionar o fato de que isso é tudo. Assim, se você conjugar a 1, a 2, até a n e adicionar isso é tudo, eu tenho a verdade 3. Digamos que não seja infinito o conjunto. Se conjugar tudo que João tem a adicionar isso é tudo, e adicionar isso é tudo, você vai ver que está faltando o cavalo. João não tem um cavalo. Então eu tenho a verdade 2. Mas parece que isso é tudo é um fato adicional. Existem complicações que entrarão. Considere agora, é imoral torturar bebês. Frase moral. A teoria deve nos fazer procurar o fazedor de verdade disso. Isso pode ser um tanto difícil, uma vez que a teoria postula, como dissemos, que toda verdade deve ter pelo menos um fazedor de verdade. 2. A teoria tem ainda o defeito de que nunca explica a natureza da necessitação da parte do fazedor de verdade, o que a torna de pouco valor explicativo para a questão da verdade enquanto tal. Um problema geral das teorias correspondenciais é o do escopo. Há sempre coisas que elas deixam de explicar. Por exemplo, Bertrand Russell não é uma ostra. Ou precisamos postular um fato possível existente, não sabendo onde, o que parece implausível, ou então um fato negativo, o fato de que Bertrand Russell não é uma ostra. Mas cadê esse fato? Nós não parecemos encontrá-lo no mundo. Parece alguma coisa etérea. Ou então não encontramos os fazedores de verdade. Para Bertrand Russell, não é uma ostra. Observação. Eu não vejo dificuldade nisso do ponto de vista correspondencialista clássico. A frase 1 equivale a é falso que Bertrand Russell é uma ostra. Ou não é o caso que Bertrand Russell é uma ostra. É a mesma coisa que Bertrand Russell não é uma ostra.
Ora, basta então identificar o objeto Bertrand Russell e verificar se o predicado é uma ostra, se aplica a ele. Como não se aplica, se torna falso que ele é uma ostra e verdadeiro que ele não é uma ostra. Que dizer de 11 é um número primo? Parece que precisamos postular a existência do número 11 e admitir o irrealismo, não realismo, pensa Chase Rand. 11 é um número primo. Parece que precisamos postular, então, o não realismo. Mas isso não é absolutamente necessário, que a gente tem que postular uma idealidade platônica, que é o número 11, que é um número primo, uma abstração no mundo das ideias. É possível que o número 11 só exista quando aplicado a entidades físicas, que a sua consideração em termos abstratos apenas adicione que ele pode ser aplicado a qualquer realidade física que possa ser contada como sendo 11. Por exemplo, os 11 homens de ouro. Nesse caso, não precisaremos sair do âmbito do psicológico. E o psicológico é suficientemente concreto para ser aceito cientificamente. A teoria coerencial da verdade. Bom, isso será para a próxima vez.